quando eu me conheço, eu não tenho que ter vergonha daquilo que eu sou. Nós, com muita alegria, estamos recebendo vários amigos aqui. Márcio, não chama de boba, né? Já chamei de boba, né? Meu novo amigo, né, que eu fiz esse ano, o Boba, o Pico, que eu nem sei seu nome, Pico, qual que é o seu nome? É Pico mesmo? O Pico, professor Jorge, nosso amigo Gilmar e o Brás. E o nosso amigo aqui, o Jefferson. Aqui na escola, a nossa escola está fazendo uma parceria. Quem vai executar um projeto aqui na escola são os nossos amigos de Leopoldina. Qual é o nome do clube daqui? Clube do Cutubas. Mas é uma parceria com a Associação Mineira de Clubes Negros, de Sociais Negros, onde será desenvolvido um projeto bem interessante para vocês aqui durante o ano. E hoje será a palestra de abertura desse projeto. E eu vou passar a palavra agora para o Boba. O Boba vai dar a primeira palavra com vocês. Seja bem-vindo, tá, meu amigo? Pessoal, muito obrigado novamente por vocês estarem aqui com a gente. É muito importante estar convivendo com essa juventude que, dentro da consciência que a gente quer estar implantando nesse projeto, o papel do jovem é importantíssimo. Tá? Por isso que a gente escolheu uma escola de ensino médio para a gente poder desenvolver esse projeto. Eu represento, eu e o Valdir Pico, a gente representa a Associação Mineira de Clubes Sociais Negros. O que é a Associação Mineira de Clubes Sociais Negros? Ela foi fundada em 2003. O governo da época baixou uma lei em que teria que haver dentro das escolas um resgate de cultura africana e racial da comunidade negra no país. A partir daí, as escolas tiveram que incluir no currículo delas ações que pudessem estar contribuindo para esse resgate e essa conscientização do papel da comunidade negra na sociedade brasileira. Com o advento dessa lei, em Belo Horizonte, em 2015, foi criada essa Associação Mineira de Clubes Sociais Negros. O que são os clubes sociais negros? Na década de 20, 30, por exemplo, aqui em Leopoldina, foi fundado o Cutubas. Qual que era o papel do Cutubas? A comunidade na época branca tinha os seus clubes e os pretos não poderiam entrar. Então foi criado o Cutubas por iniciativa dos próprios negros e eles, para que o Cutuba fosse uma maneira dos pretos estar se reunindo, fazendo representações artísticas, resgatando o papel do negro na sociedade, bailes, carnaval, concurso de misses, tudo isso que a comunidade branca fazia no Clube Leopoldina, por exemplo, também aconteceria no Clube Cutubas. Então, os clubes sociais negros surgiram para tentar resgatar essa cultura negra no Brasil que vem desde a época dos escravos, né? E tem estudos que falam que os clubes sociais negros clandestinamente surgiram já na época do Império, depois da proclamação da Lei Áurea, da liberdade dos escravos. E eles cuidavam de quê? De arrumar a carta de alforria para os negros poderem sair do processo de escravidão e
estar trabalhando normal, participando da comunidade e tivessem o papel deles representativo na comunidade. Essa Associação Mineira, de lá para cá, de 1920, 1930, esses clubes sociais negros se desenvolveram no país, principalmente começou na região lá no Rio Grande do Sul, e hoje o papel desses clubes, eles ficaram meio que reduzidos até por questões de sobrevivência desses clubes. Muitos foram vendidos, acabaram mesmo, foram destruídos e não sobreviveram. Então surgiu a Associação Mineira de Clubes Sociais Negros. Nós temos mapeado aqui, em volta da nossa região aqui, por exemplo, nas cidades aqui, aproximadamente 40, 47 clubes sociais negros. E a ideia é que a gente possa resgatar a cultura desses clubes, o papel que eles representaram junto à comunidade negra, e a luta pela emancipação desse processo de escravidão e a inserção do negro dentro da comunidade, com acesso a trabalho, participando, desenvolvendo a cultura, as artes, as danças, que são coisas características da cultura africana que povoam a nossa história e a nossa cultura. Então, em função disso, a gente resolveu aqui em Leopoldina, porque tem uma representatividade do Clube Cutubas muito forte, a gente desenvolveu um projeto. E nós estamos começando esse projeto. A primeira coisa que a gente está começando nesse projeto é lembrar que no dia 21 agora foi decretado pela ONU um dia internacional, 21 passado agora, de resgate da cultura da raiz africana. O que eles contribuíram dentro da sociedade brasileira e no mundo para desenvolvimento das culturas e artes da comunidade. Então, esse projeto ele tem também essa característica de resgatar o papel da cultura afro no Brasil. E, no nosso caso, em Leopoldina, com o apoio do Cutuba e fazendo realizações dentro do Cutuba. Então a gente tem programações, a ideia do projeto é que a gente tenha atividades mensais que possam resgatar e trazer para vocês essa cultura para que vocês possam tomar conhecimento. Então, dentro das coisas que a gente está planejando, tem exibição de filmes, tem apresentação de oficinas de dança, oficinas de teatro, oficinas de ritmos, oficinas de moda africana em relação à confecção de bijuterias. E os grandes agentes desse trabalho vão ser vocês. E vai ser feito isso dentro da escola, trazendo isso para vocês, para a gente poder estar resgatando essa cultura. E no segundo momento também a gente está trazendo cursos de capacitação, vocês que são de segundo grau, estão se formando agora, ou vão se formar daqui a 1 ou 2 anos, possibilidade de vocês saírem para o mercado de trabalho. Curso do tipo secretariado, técnicas de venda, coisas que a gente pode sair hoje da escola e estar participando de ofertas de emprego na área do comércio aqui de Leopoldina. Então, esse é o objetivo do projeto. A gente está começando ainda muito simples com essa palestra de resgate dessa cultura, porque a gente não queria perder essa data de 21 de abril, próximo, que passou. E, a partir daí, a gente resolveu fazer essa palestra e, no tempo, a gente vem divulgando junto à escola esses eventos que a gente vai construir. Tanto de formação e capacitação de vocês, para enfrentar um mercado de trabalho ao final do 3º ano de vocês do ensino médio, quanto de conhecimento e resgate da cultura africana relacionada à dança, arte, ritmos e tudo mais, e teatros e filmes que possam ser passados para poder motivar vocês a estarem inseridos nesse processo.
Então, basicamente, esse é o papel da Associação Mineira de Clubes Sociais Negros. É resgatar essa cultura junto à comunidade, nas escolas e na sociedade de Leopoldina. Eu vou passar a palavra aqui agora para o nosso amigo Gilmar. Ele é presidente do Cutubas. O Cutubas agora está passando por um processo de reorganização dos trabalhos dele e ele veio aqui representar, dizer um pouco da história do Cutubas para vocês, até de repente conversar com os pais de vocês, os tios, os avós. De repente vocês tiveram contato com o Cutubas e tem uma memória disso aí. Então é uma maneira também de vocês terem consciência disso e estar resgatando o papel do Cutubas, que foi dentro de Leopoldina, dentro do trabalho que ele realizou aqui de apoio à participação da comunidade negra na sociedade leopoldinense. Gilmar, muito obrigado. Bom dia para todos. Meu nome é Gilmar Teles. Hoje estou como presidente do Clube do Cutubas. Nossa diretoria assumiu agora no dia 5 de março. Então estamos iniciando o trabalho. Quero fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo sabe aqui onde fica o Clube do Cutubas? Levante a mão, por favor. Tá. Então vamos começar por aí. Hoje o Clube do Cutubas, ele fica na rua 7 de setembro, número 50, próximo ao Colégio Equipe, um prédio azul. Quando vocês passam, vindo da pracinha ali do Urubu, indo pro ginásio. O Clube do Cutubas, ele foi fundado em 1925. Ele está próximo aí do seu centenário. É uma história que a cidade não conhece. Quero deixar para vocês aí um exercício de casa. Chegue em casa e pergunte ao pai de vocês se eles sabem aonde é o Clube do Cutubas e se eles têm alguma história junto ao Clube do Cutubas. Com certeza vão aparecer belas histórias que muita gente não conhece. O Clube do Cutubas, na verdade, ele deve ter muito mais de 100 anos, porque só foi registrado em 1925. Como que aconteceu isso? Os negros na cidade não tinham um local apropriado para se divertir. Muitos se concentravam aonde que é conhecida como Pracinha do Urubu. Todo mundo sabe por que a Pracinha do Urubu? Alguém sabe aqui porque o nome Pracinha do Urubu? Alguém sabe? Não? Porque os negros ficavam ali reunidos. Então na época falavam Pracinha do Urubu, por causa dos negros, porque ali também existia um matadouro próximo, então ficava muito urubu por ali. Então essa é a nossa história da nossa cidade, já começa por aí. O único clube que existia era o Clube Leopoldina, e os negros não podiam entrar. Minto, podia sim, pela porta dos fundos, ou era garçom ou era músico, não tinha outra opção, só essas duas opções. Então se fundou o Clube do Cutubas. Mas como assim? Leopoldina, aonde o Clube do Cutubas está hoje, é um local nobre da cidade, vamos se dizer. Então não foi de qualquer jeito. Para conseguir aquele terreno, 3 pessoas colocaram suas casas como forma de pagamento da dívida, e daí começou a construção do Clube do Cutubas. Então 3 famílias negras, podendo ficar sem suas casas, começaram a colocar à prova um clube negro. E daí surgiu o Clube do Cutubas. Mas o clube sempre abraçando todos podiam entrar no clube, dançar, tanto brancos, negros, mas tinha algumas restrições. Por exemplo, na época do baile, os homens no Clube do Cutubas não podiam entrar sem gravata. Se chegasse lá sem gravata, não podia entrar no baile. Na época, com o passar do tempo, as mulheres começaram a usar calças e foi maior rebuliço no clube, porque ninguém aceitava as mulheres usar calça no clube. Falaram que aquilo era impossível, que não podia. Como é que mulher vai dançar de calça com outro homem? E são várias outras histórias que norteiam o Clube do Cutubas, que é um clube de resistência. É um clube que tem a sua história, o carnaval, muito marcante na cidade.
É um clube que fez vários eventos grandiosos, recebeu o ministro da educação naquele espaço, e é um clube que vem sendo resistência ao longo dos anos. E por algum motivo a sua história se perdeu, onde que muita gente não conhece nem aonde que fica localizado o Clube do Cutubas. A nossa diretoria, assumida agora, com a proposta de elevar novamente o nome do Clube do Cutubas, vem fazendo um grande passo, vem fazendo um grande trabalho. O primeiro passo agora foi, junto com a banda Princesa Leopoldina, oferecer aulas gratuitas de música, instrumento de sopro. Quem tem aí a vontade de aprender a tocar um instrumento de sopro, a gente vai estar iniciando as inscrições para que todos possam estar lá junto com a gente e conhecer um pouco da história do clube. Então, pessoal, a história do clube é muito bonita, é muito importante, porque é um clube de resistência. É onde os negros podiam se encontrar, é onde que todos passavam por ali em algum momento para estar celebrando a história de Leopoldina. Então espero vocês lá, que essa história não acabe aqui, que a gente possa fazer um trabalho muito bacana, que vocês também, junto com os pais de vocês, possam lá fazer uma visita. Quero agradecer aqui e meu muito obrigado. Uma coisa que eu quero falar, bom dia, né? Que eu não falei bom dia para vocês, né? É que eu também fui presidente do Clube do Cutubas. Um abraço. Pessoal, dando continuidade agora, a gente vai passar alguns vídeos que vocês acham no YouTube, que vocês acham no TikTok, e retratando um pouco dessa cultura africana que está presente no mundo inteiro, para que vocês façam uma rememorização do que representou essa cultura, do que ela representa hoje no mundo e a sua história. Nós temos aqui o professor Jorge Roberto. Ele é professor de xadrez no equipe. Ele dá aulas de xadrez lá para o pessoal da equipe para desenvolvimento de raciocínio lógico. E ele é uma pessoa formada em música, em canto. Ele toca vários instrumentos e ele é um estudioso da cultura afro. E ele selecionou alguns vídeos que a gente vai passar para vocês e depois a gente vai abrir para vocês, se vocês algum comentário, alguma coisa sobre esses vídeos, devem retratar muito daquilo que a gente quer trazer para vocês nas nossas oficinas. Corte de cabelo, fazer trancinha, fazer bijuteria, tudo isso vão representar as oficinas que a gente quer trazer para ensinar para vocês aqui dentro da escola, né, em horários que o Tiago vai programar aí dentro da grade curricular de vocês. Então, volto a ressaltar, os agentes do nosso projeto são vocês. A gente quer que vocês possam estar fazendo essas oficinas de modo a estar resgatando para vocês o que foi e o que é a arte africana dentro da cultura mundial até, e nacional, e leopoldina também, principalmente. Professor Jorge, por favor, muito obrigado pela sua presença. Gente, bom dia para vocês, sim. Então, sou o professor Jorge Roberto. Já há 11 anos estou dando aula lá no Equipe, Colégio Equipe de Leopoldina. E temos um trabalho também aqui perto de vocês, onde era a antiga lanchonete, a Max Lanches, né? O Marreco. A gente tem a biblioteca ali em cima, a gente, todas as quartas e quintas-feiras, nós estamos reunidos ali dando aula de xadrez, debatendo temas polêmicos. Estamos com um programa no rádio também, toda quarta-feira, de 13h10 até as 14h10, discutindo essas temáticas também. Quero agradecer muito da Valdir, quero agradecer o Márcio, por poder estar aqui divulgando essa cultura belíssima, uma das culturas mais bonitas do mundo e que influenciou muito a história da humanidade. Então eu gostaria então de começar passando esses vídeos para vocês aí.
Nós vamos procurar ser bem breve nas nossas palestras. Aí está mostrando algumas similaridades entre pessoas atuais com algumas tribos africanas, tá? Michelle Obama. Esse daí está mostrando diversas nações e culturas africanas, tá? Atuais, né? Isso, Marrocos, Gana, hoje está muito presente no futebol, Algéria, Uganda, Sudão. Este vídeo está mostrando essa ideia que a gente faz da África, pensando que a África é um país. A África não é um país, são 53 países diferentes, hein? Cada um com sua cultura própria. O Egito. Esse daí foi um grande herói da escravidão no Brasil e ninguém comenta sobre ele. Na época da escravidão no estado do Espírito Santo e em estados do Nordeste. Eu sou Thiago Santos e esse aqui é Benedito Meia-Lego. Ele nasceu escravizado na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, mas depois ele se tornou líder em alguma das maiores fugas da época. Ele lutava porque os grupos escravizados se invadiam de forma simultânea fazendas e para confundir os donos das terras, um líder de cada um desses grupos ganhava roupas iguais a dele. A imagem dele começou a ficar conhecida entre os donos das terras e ele acabou sendo capturado. Ele foi pego e levado para um caminhão do mar até a cidade de São Mateus, onde ele foi muito agredido, tanto que se achou que ele tinha ido dessa para melhor. O corpo foi deixado então dentro da igreja de São Benedito para ser sepultado no dia seguinte, mas quando amanheceu ele tinha desaparecido. Ele continuou ordenando invasões. Você já deve ter ouvido aquela frase assim, mas será o Benedito? A frase surgiu justamente por conta dele. Que se tornou uma lenda. Ele libertava escravizados, invadia senzalas e saqueava fazendas. Esse cara aqui botava medo nos donos de terras lá da época da escravidão no estado do Espírito Santo e em estados do Nordeste. Eu sou Thiago Santos e esse aqui é Benedito Meia-Lego. Ele nasceu escravizado na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, mas depois ele se tornou líder em algumas das maiores fugas da época. Ele juntava pequenos grupos de escravizados e invadia de forma simultânea fazendas. E para confundir os donos das terras, um líder de cada um desses grupos ganhava roupas iguais a dele. A imagem dele começou a ficar conhecida ali entre os donos das terras. E ele acabou sendo capturado. Ele foi pego e levado por um capitão do mato até a cidade de São Mateus, onde ele foi muito agredido. Tanto que se achou que ele tinha ido dessa para melhor. O corpo foi deixado então dentro da igreja de São Benedito para ser sepultado no dia seguinte. Mas quando amanheceu ele tinha desaparecido. Ele continuou ordenando invasões. Você já deve ter ouvido aquela frase assim, mas será o Benedito? A frase surgiu justamente por conta dele. Essa foi a rainha africana que humilhou o imperador romano Augusto. A Manirenas era uma rainha e líder do exército africano de Cush na Núbia, e no ano 24 a.C., ela explorou a ausência das legiões no território africano e atacou todos os fortes romanos que haviam na região cuxita até chegar à província romana do Egito, trazendo consigo pilhagem, prisioneiros romanos e milhares de cativos egípcios. Mas isso não foi o pior. Com o objetivo de insultar o imperador romano Augusto, os cuxitas deceparam a sua estátua e levaram a sua cabeça como espólio de guerra. Eles enterraram a cabeça de bronze na entrada de seu templo em Meroé e todos que entravam no prédio faziam questão de pisar na imagem do imperador. Ô, gente, então isso aí, essa história da África, tá? Nós não sabemos, não contou. Porque quando se começou o Império, né, a Europa começou a invadir a África e trazer escravos, né, para as Américas, então tudo enquanto era história de grandeza que se tinha sobre os africanos, eles foram decepando, foram acabando, exatamente com o intuito de tirar a nossa identidade. E aqui mesmo vocês viram aqui esse Benedito, né? Quem conhecia a história do Benedito? Eu próprio não conhecia a história do Benedito. Porque uma das coisas piores que a nossa sociedade brasileira faz é quando alguém, por exemplo, faz parte de um povo, que eles não querem que ganhe notoriedade, a primeira coisa que eles fazem é esconder a história dessa pessoa. É isso que eles fazem. Por exemplo, vocês sabiam que o Egito é uma civilização negra, uma das primeiras civilizações negras da história.
Agora, recentemente, com os estudos da Unesco, da ONU, é que isso começou a ser divulgado para o mundo. Vocês não conheceram aí, vocês viram um comentário aí sobre o reino Cuxita. Ninguém nunca ouviu falar sobre o reino Cuxita na África, né? O reino da Etiópia, por exemplo, é um dos reinos mais antigos e que nunca foram dominados por ninguém. E foi de lá que saiu a rainha de Sabá, levando muitas carruagens de presentes para o rei Salomão. Vocês sabiam, por exemplo, que a esposa de Moisés na Bíblia, ela era negra, né? A Zípora. Ela fazia exatamente parte dessa tribo Cuxita que foi citado aqui. Não se comenta sobre isso, tá? E acontece isso no Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, quando elegeram Barack Obama, o mundo inteiro falou assim: os Estados Unidos elegeu o seu primeiro presidente negro. Mas o Brasil, muito antes dos Estados Unidos, nós tivemos nosso presidente negro, que foi Nilo Peçanha. E ninguém comenta a respeito disso daí. Ou seja, eu, enquanto negro, eu fico totalmente desprovido de história. Eu não tenho história. Tá? A história que se conhece sobre o negro é a escravidão do negro no Brasil. Nós vamos tratar disso agora, tá, gente? E como é que a gente faz o resgate disso daí? Primeira coisa que eu acho muito importante é essa questão de identidade, saber quem eu sou, de onde vim e por que eu estou aqui. Vou contar uma breve história aqui, tá? Isso remete muito ao assunto que a gente também deve discutir, a questão estética. O que é beleza? Um aluno chegou perto de mim certa vez, alguns anos atrás, e falou assim: professor, o seu nariz é muito grande. Eu falei assim: muito grande. Por que ele é assim? Aí eu contei a história do meu nariz. Sou descendente de africanos, mas o seu avô, seu bisavô também, todos tinham assim. Mas por que? Eu posso medir o seu nariz? Eu falei assim: claro que pode medir o meu nariz. E ele veio medir o meu nariz. É muito grande mesmo. Eu falei assim: é muito grande. Vou te contar a história do meu nariz. Aí eu falei assim: olha, lá na África tem uma tribo chamada os Masais. São homens de 2,10 metros de altura. As mulheres chegam a 1,80 m. Esses meninos, quando chegam na época, da idade de 15 anos, eles passam pelo ritual da maturidade. Então é dado para eles uma lança, um escudo de couro de crocodilo. Eles têm que caçar um leão. Eles têm que tirar o escalpo do leão e voltar para a tribo com a juba do leão na cabeça. E aí é dado para eles a honra de ser guerreiro. Pô, cara, é verdade? Sim, é verdade. E o menino ficou tão orgulhoso e acredito que a partir daquele momento ele quis ter um nariz como o meu. Muito bem. Aí o que acontece? Gente, quando eu me conheço, eu não tenho que ter vergonha daquilo que eu sou, né? Porque essa ideia de beleza está no cabelo liso, beleza está nos olhos verdes, beleza está no nariz afilado, isso tudo vem de uma cultura europeia que quis impor o padrão dela sobre a gente. Eu não me vejo assim. Eu estou bem como eu sou, né? Adoro a cor da minha pele, adoro meu nariz, adoro meu cabelo. Eu sei quem eu sou. Por isso que eu digo assim: acho que a primeira coisa mais importante é você conhecer a sua identidade. Saber o que você é. Quando você conhece a sua história, você não tem do que se envergonhar. Uma coisa muito importante. E desde pequeno eu tive o privilégio de conviver com essa mentalidade, né? Aos 17 anos, em 1979, já estava indo para Juiz de Fora. É um grande centro, né, universitário. Convivi com muitos sociólogos e cada vez esse sentimento de orgulho daquilo que eu sou, ele foi cada vez mais acrescido a mim. Nós temos que conhecer essa história. E o Brasil, ele sofre essa perversidade muito grande. E aqui eu quero ressaltar a diferença entre a escravidão americana e a escravidão brasileira, tá? Isso é muito importante a gente entender. Lá nos Estados Unidos, eles têm a chamada racismo genotípico. O que é o racismo genotípico? Não interessa se você é loiro, tem os olhos azuis, tá? Se você tem os seus cabelos lisos. O importante é o seguinte: se até a 6ª geração passada dos seus antecedentes você teve alguém na família que foi negro, lá você é considerado negro. Acabou, não tem discussão.
tá? Não tem discussão. Aqui é chamado racismo fenotípico. Se você teve um pai branco e uma mãe negra, mas você nasceu com todas as características de branco, você é considerado branco. E isso foi que atrasou muito a questão do Brasil. Por quê? Quando nos Estados Unidos, quando você faz esse racismo genotípico, ou seja, por mais branco que você pareça, mas os seus antecedentes, né, os seus antepassados, você tem um negro antepassado, você vai se juntar à comunidade negra. E ali dentro, né, não tem essa questão, eu sou mais claro que você, não tem isso. Ali é negro, acabou. Aqui no Brasil, os portugueses fizeram isso muito bem. É o seguinte: ah, rapaz, você não é. Não, você não é negro, não, você é moreno. Não, rapaz, você é mulato. E o que acontece? A intenção o que as pessoas querem, ela quer o quanto máximo possível ela esquecer os antepassados negros. Então fica colocando aqui na nossa sociedade essa divisão, um é mais claro que o outro um pouquinho mais branco, o outro é isso, outro é aquilo, e com o americano não tem. Se acaba causando uma divisão dentro da própria sociedade. Quem conhece aquela cantora Mariah Carey, uma americana? Conhece? Aquela mulher, ela é negra. Acabou, não tem discussão. Na guerra, um rapaz agora do sul, ele deu até uma reportagem, ele estava lá na Europa, lá na Ucrânia, fugindo da guerra, estava vindo para cá. Ele era loiro, olhos verdes, nascido no sul do Brasil. Quando ele falou, perguntaram sobre a etnia dele, falou que ele era branco, não aceitaram. Não, você não é branco, você é latino. Para eles, branco é nascido na Europa ou nos Estados Unidos e não pode ter ninguém dos seus antepassados que tem algum traço de outro povo. Isso para eles é o branco puro e acabou e não tem discussão. Então é essa consciência que nós temos que tomar conhecimento da história, conhecimento da nossa estética, entender essa história bonita. O Egito foi uma das primeiras civilizações da história da humanidade. Muito do que nós temos hoje, dos conhecimentos que nós herdamos hoje, vieram do Egito. Nós tivemos o reino da Etiópia. O reino da Etiópia foi o único exército no passado, na história antiga, que conseguiu reunir 1 milhão de homens para poder combater lá no Oriente Médio. Então a nossa história é muito bonita e toda ela foi gradativamente apagada, porque quando você apaga a história de um povo, quando você apaga a história de um indivíduo, você acaba com o indivíduo. Haja visto, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, Machado de Assis, que agora nós já sabemos é negro, foi o primeiro fundador, foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Nós tivemos, se não me engano, no Maranhão, já em 1800 e pouco, a primeira mulher advogada. Nós tivemos no Sul também, em 1800 e pouco, uma deputada negra também, eleita em 1800 e pouco. Então nós temos uma história muito bonita que não é contada. E mais ou menos uns 6 anos atrás, a doutora Beatriz da UENG, que era coordenadora do UENG, hoje está morta, ela estava juntamente com a AB fazendo uma proposta de recontar a história do negro no Brasil através do próprio negro contar a sua história. Foi um projeto lindíssimo. Infelizmente com ela o projeto se acabou. Então, gente, eu peço assim para vocês, tentem conhecer a sua história. É uma história muito bonita. Olha, por exemplo, que hoje, o que os negros fazem, o que seria hoje dos Estados Unidos sem os negros, né? As grandes cantoras de jazz, inclusive invenções, por exemplo, se não me engano aí, passou outro dia, preciso confirmar isso daí, como é que chama aí, do carro, tá? Tem um teatro também, não é do carro, o carro vai te informando aí as ruas, GPS. O GPS foi uma mulher negra que deu o protótipo do GPS. A primeira cirurgia cardíaca também foi conduzida com um médico negro e um médico branco. É uma história muito bonita que não é contada para a gente. E quando essa história não é contada para a gente vai se sentir uma criatura inferior, né? Um ser inferior. Então, assim, vocês como estudantes, muitas vezes eu tive essa oportunidade da palestra, e quando se pergunta assim para os alunos, o que vocês desejam ser? Ou quer ser jogador de futebol, não tem nada contra, tá? Jogador de futebol, ou então cantor de rap. Não se pensa na engenharia, não se pensa no político, não se pensa, né?
Não pensa, a ideia que ficou restrita ao negro é essa daí. Tem nada demais, que eles tentam dar muito dinheiro, tá? Dar mais dinheiro do que ser engenheiro. Mas o problema é que, na verdade, gente, o que comanda o mundo não é só o dinheiro. Atrás do dinheiro tem um poder muito grande, tem influência política. Tanto que as grandes famílias que hoje dominam o mundo, elas têm na mão delas 90% do dinheiro do mundo estão na mão dessas famílias. Os outros 10% é repartido entre a gente. Você não ouve falar dessas famílias, porque a questão é o poder, né? E quem tem realmente pessoas inteligentes lutam por isso daí. Não pelo poder de comandar o outro, mas pelo poder de comandar suas próprias vidas. E isso nós não temos, infelizmente nós não temos. Uma palavra de um homem na América lá pode determinar o destino da gente aqui. Então, assim, é muito importante, conheçam a história de vocês, tá? Conheça para que eu vim ao mundo, o que eu devo fazer com a minha missão. E quero remontar então essa história do Cutubas aí. Você vê 3 famílias negras em Leopoldina colocaram as suas casas em risco em função da criação de um ideal da comunidade. Isso é uma coisa extremamente importante que tão pouco se vê hoje em dia. Então gostaria de deixar essa mensagem para vocês, para não se alongar muito, tá? Entender se mais lhes interessarem, tá? Fico à disposição da diretoria, fico à disposição dos professores, e a gente pode fazer um trabalho muito bonito em relação a isso daí. Conheçam suas identidades, conheçam a sua história. Tire essa ideia de beleza. A estética é algo muito relativo. Vocês sabiam que na Idade Média a mulher bonita era gorda? As mulheres gordas eram lindas, eram consideradas padrão de beleza. Tá? Eram consideradas padrões de beleza. Então hoje inventaram um outro senso estético. Isso vai passar com o tempo, tá? E mais no futuro nós vamos ter uma outra significação para a beleza. Quero agradecer para vocês a participação, agradecer ao diretor. Ah, sim, tá. Nós estamos ali então onde era a lanchonete do Preto, né? Em cima nós temos lá o clube de xadrez, ali funciona o SESI, o Centro de Estudos Linguísticos. Todas as quartas e quintas-feiras nós estamos lá às 19 horas. Vamos começar agora, estamos fazendo um acordo também com o Rotary Club também. Nós vamos começar a dar uma aula de português, tá? Português a partir do 0. Quem estiver interessado, entre em contato com a gente, o português mesmo, a partir do 0. Você vai entender a língua portuguesa, que às vezes muitas pessoas dizem que o português é difícil, mas que o português ele tem que ser dado desde as suas bases, um pouco do conhecimento do latim, tá? Para você entender que o português não é decoreba. O português é entendimento, é etimologia. A língua é ciência, tá? Então nós temos que procurar entender isso daí. Nós estamos à disposição se vocês precisarem da gente. E nosso programa no rádio é de quartas-feiras, de 13h10 às 14h10, e a gente chama Em Pratos Limpos, para acabar com essa questão de fake news que está acontecendo por aí, essas coisas todas. Lá a gente tem como lema o seguinte: quando alguém vai falar lá, se você citar alguma coisa, você tem que citar a fonte. Lá é proibido o sujeito indeterminado, disseram, me falaram. Então a gente pergunta, quem falou? Quem que me disseram? Porque deu o princípio da fofoca, é isso daí, né? Me falaram. Mas quem que te falou? Então a gente trabalha muito isso daí nesse programa, e a nossa música de abertura é Raul Seixas, Esta Metamorfose Ambulante, que é o importante. Até uma pedagoga falou uma coisa muito importante: a cada conhecimento, a cada descoberta que se faz, nós temos que mudar o nosso conceito, os nossos valores a respeito da vida. Quero agradecer então ao senhor Valdir, ao senhor Márcio pelo convite. Sim, quem quiser ter uma noção boa de francês aí, tá? Ele aprendeu a cantar o hino da França, o hino da Itália, a gente está à disposição ali também, só procurar a gente ali. Procurando a gente ali às quintas e quartas-feiras, 19 horas, a gente resolve qualquer problema, tá? Agradecer então, tá, pessoal, agradecer a diretoria e a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Novamente, muito obrigado. Eu queria saber, vocês querem comentar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa que queira acrescentar aí de dúvidas que vocês tenham sobre o assunto que a gente falou, ou sobre a associação, sobre o Cutubas, sobre o Centro de Estudos Literários, sobre a palestra do Jorge? Alguém quer colocar alguma coisa? Fique à vontade, por favor. Tudo bem?
obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado. Falou? E nós estamos aqui. Espero que a partir do momento. Eu espero que a partir do momento que a gente for trazendo as atividades para vocês se interessem. Eu acho que as oficinas principalmente têm um alcance legal na comunidade da escola. Muita gente que gosta de dança, gosta de ritmo, gosta de teatro, essas coisas todas. E também a parte de capacitação. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, nós vamos estar aqui presentes com vocês ao longo desse ano até novembro, trazendo atividades, filmes que possam estar ajudando vocês a reconhecerem o papel do negro dentro da, como diz o professor Jorge, da comunidade mundial. Não é uma coisa só de Lutuba. Muito obrigado. Bom, nós da escola que gostaríamos de agradecer a vocês, parabenizá-los pela iniciativa. Ontem eu tive uma conversa com o Boba. Eu na minha infância eu participei de tudo que a escola e a vida me proporcionou participar. Eu participei. Eu fundei grêmio estudantil na escola que eu estudava. Depois eu fui tesoureiro de diretório acadêmico. Fiz parte de grupo de dança folclórica, cantei em coral da cidade. Então, assim, é muito importante a gente vivenciar a nossa identidade enquanto Brasil. Aqui, a função do projeto, né, e dos clubes sociais negros é trabalhar a questão da cultura afro-brasileira. Mas é impossível, eu falo isso como professor de história, é impossível a gente falar de Brasil sem falar do negro na nossa sociedade. Não existe literalmente na nossa sociedade branco. Nenhum de nós somos, né? Nenhum de nós somos. A cor da pele até pode nos enganar um pouquinho, mas aqui dentro corre o sangue brasileiro, que é a mistura do europeu, é a mistura do árabe, é a mistura do africano, é a mistura do nativo aqui que a gente chama de índio. Então, parabéns pela iniciativa. Estamos de portas abertas. Se Deus quiser, as oficinas depois vão acontecer. Nós estamos torcendo para isso. Então, quer falar uma coisa, Ana Elisa? Até lá onde? Aqui também tem perguntando aqui. Lá no Cutubas. Olha, podemos fazer, oi. Vamos fazer, oi. Podemos fazer uma atividade lá. O Gilmar já foi, né? O Gilmar aqui já foi, né? A gente combina depois com o Gilmar, a gente faz uma atividade lá. Conselho Deliberativo. Eu quando saí como presidente, eu passei por Conselho Deliberativo. Então, estou aqui sobre o Clube Cutubas também. Vai levar. A gente combina depois com o Gilmar e com o Pico, a gente faz uma atividade lá com vocês, para vocês conhecerem. Não, é porque quando há pouco tempo eu fiz o tombamento do Clube Cutubas para ninguém vender ele. Eu fiz assim, a base municipal, mas é fraca. Então, eu vou até ter que falar mais um pouco à frente, que não estava aqui para poder falar sobre isso. Nós temos um projeto, né, que vai ficar mais para o final do ano. Por quê? Nós vamos fazer o tombamento a nível de estado, só de Minas, de todos os clubes, igual o Clube Cutubas. Vocês vão adorar e ninguém vai poder vender eles não. Não vão poder tirar eles dali não. Quem quiser fazer prédio bonito, faça em outro lugar. Obrigado.